Já estou ao vivo? Olha, já estou ao vivo. Já até desacostumei como é que faço para poder chegar aqui. A Thalita acabou de entrar. Vim aqui, tomei coragem, botei a cara a tapa para poder falar sobre o livro. Hoje eu vim falar sobre o Conheço o Autor. Gravei... Oi, Tylon, tudo bem? Gravei um vídeo, postei para vocês, falei um pouquinho da minha história. E eu vim reforçar isso através do vídeo. Vou ficar de óculos, tá? Tá dando reflexo, mas... porque senão eu não vou conseguir enxergar o que tá saindo nos comentários também. Eu resolvi criar o livro, eu falei no vídeo que eu tinha a meta de criar o meu primeiro livro até os 40 anos de idade. Para quem me conhece mais de perto, já conversou comigo, sabe que eu sou bem metódico. Em tudo que eu desenvolvo, eu tenho uma meta, um objetivo e o que vai me guiando por esse caminho. Então eu tinha para mim que aos 40 anos eu já estaria com o meu livro escrito, aos 30 eu já estaria fazendo o mestrado. Só que eu estou aos 27 e já fiz boa parte do que já estava desenhado, né? Então na parte de conheço o autor, eu queria passar um pouco mais para você que está aí do outro lado, que vai comprar o livro, tá decidindo ainda se vai ou se não vai comprar, ou fala assim, mas quem é esse cara aí para poder falar sobre empreendedorismo? Por que que ele acha que ele pode falar? Então, eu resolvi trazer isso para vocês. A minha trajetória começou muito cedo quanto ao empreendedorismo, quando eu vi a oportunidade de vender desenho. Olha para você ver, isso aqui é um desenho que eu fiz. Hoje em dia é muito mais elaborado, né? Mas na época era o desenho das menininhas para colocar no fichário das amigas da minha irmã. Olá, Marcelo, tudo bem? Eu vendia os desenhos, 50 centavos, era muito dinheiro quando a gente era criança, lá com 9 anos de idade, 50 centavos a gente comprava o chup-chup na porta da escola. E eu achei uma ótima oportunidade de monetizar para eu poder conseguir comprar mais chup-chup e sorvete na porta da escola. Depois disso, vai caminhando com alguns meses, alguns anos, eu fui vendo essas oportunidades que foram aparecendo no meu caminho. Por exemplo, para eu poder entrar... Olá, Guilherme, tudo bem? Deixa eu ir acenando para o pessoal aqui. Eu fui vendo a oportunidade de ir desenvolvendo novas habilidades, principalmente habilidades manuais. Olá, Júlio. Em questão de habilidade manual, eu comecei a ver a oportunidade de criar cestos de papel que eu aprendia na igreja, que eu frequentava com minha avó. Fazia pintura em tecido, comecei a fazer brinco e colar para poder vender para as professoras. Fui desenvolvendo ali as minhas habilidades e comecei a oferecer. Olá, Isa, tudo bem? Tá entrando várias pessoas aqui que eu já conheço de algum tempo, em algum momento já teve algum tipo de contato comigo. E para essas pessoas também é importante saberem um pouco mais sobre a minha história e por que eu cheguei até aqui e consegui escrever, qual que foi o repertório que eu tive para poder escrever o livro. Então, eu peguei essas habilidades manuais e descobri lá na minha infância ainda, lá na minha pré-adolescência e na minha adolescência, que eu poderia vender tudo o que eu produzisse. Eu coloquei a mão ali, desenvolvi alguma coisa de forma manual e eu criava assim um produto. Mais para frente, no decorrer da faculdade, que eu fui descobrir que a gente pode vender também serviços, né? Mas nesse primeiro momento, eu tinha que desenvolver essas habilidades de venda, porque não adiantava nada eu criar um produto que ninguém quisesse comprar. Ou também eu criasse um produto em uma quantidade muito grande que sobraria muito estoque, eu perderia o meu valor de reinvestir dentro do negócio. Então você vai aprendendo ali de maneira mais batendo cabeça, né? Como que a gente consegue desenvolver o negócio de uma certa forma. E claro, tipo assim, quando você é uma criança e você está
no processo de pré-adolescência, tudo acontece muito rápido. Nenhuma dessas iniciativas durou muito tempo, foi questão de alguns meses. Passei desse primeiro momento de criar os brincos, as pulseiras, de criar a questão do artesanato, e eu fui desenvolvendo novas habilidades e comecei a criar bolsas de miçanga para poder mandar para o exterior através de um patrão da minha mãe. Ou seja, nessa época eu já descobri o que é subcontratação. É mais ou menos o que a gente tem hoje com a pessoa que é uma pessoa jurídica que fornece um trabalho para uma outra empresa, para essa empresa vender subcontratando aquele profissional. E claro que tem a questão dos direitos também trabalhistas, que é diferente dos direitos pagos para uma pessoa que é CLT, para uma pessoa que é uma pessoa jurídica, que tem um CNPJ e que vai oferecer um serviço. A gente vai descobrindo de maneira ali meio crua, sem saber os nomes, como identificar cada um desses processos, mas você vai entendendo qual que é o poder do capital intelectual e qual que é o poder de você ter a sua mão de obra trabalhando. Só que não tem como você começar com o capital intelectual sem você ter tido a questão da manufatura, sem você passar por esse serviço. Peguei essas experiências, peguei experiência lá do bordado, da pintura, de vender os brincos para as professoras que eu mesmo fazia em casa, e fui aprimorando essas técnicas, principalmente na parte da venda, e no decorrer dessa história no próximo degrauzinho, comecei a mexer com alimentação. Comecei a fazer e vender bombom. Na época a internet ainda não era bombada igual é hoje em dia, ainda a gente tinha a tal da internet de escada, não sei se todo mundo aí conhece, né? Quando a gente tem pessoas mais novas. É aquela internet que você tinha que conectar e você fazia uma ligação e ela ficava com barulho no fundo. Depois conectava e demorava horas para você poder conseguir pesquisar alguma coisa. Então, oi Ju, tudo bem? Nessa época, que a internet ela era muito limitada, eu aprendi a fazer o bombom lendo o verso da barra de chocolate. Eu ia para casa de festas, passava lá todos os dias depois do horário da escola, e eu perguntava como é que fazia uma coisa, perguntava como é que fazia outra, lia as receitas, o que dava para fazer. Tem um pernilongo aqui. Lia o que dava para poder fazer e tomei a iniciativa de comprar as forminhas de bombom e comprar uma barra de chocolate e fazer o primeiro teste. Claro que por ser o primeiro teste deu tudo errado, o banho-maria não funcionou, o chocolate ficou horrível, cheio de água, mas eu não desisti. Eu falei assim, eu vou tentar de novo. Peguei um pouquinho mais de dinheiro, fui lá e comprei outra barra de chocolate e os primeiros bombons saíram. Tudo que eu tô falando com você que eu fiz até agora é para poder explicar uma parte do livro, um capítulo do livro que chama MVP. Se você pegar minhas últimas publicações aqui, eu fiz um post falando sobre o mínimo produto viável. Você tem que oferecer para o mercado qual que é o seu mínimo produto viável para que você tenha uma validação de todo aquele processo. Se vale a pena você investir mais tempo e recurso, o tempo como um recurso, não só como o ganho financeiro, né? O financeiro também entra como um recurso, o recurso humano entra e dentro de equipamentos e produtos que vai estar envolvido no seu desenvolvimento, tudo isso tem um valor. E quando você pega todo esse valor e você empreende em desenvolver um produto para você entregar para o mercado e ter uma negativa muito maior do que uma assertividade de um produto que as pessoas querem, é bem complicado você perder o seu tempo e seu dinheiro. Você investiu ali um recurso muito precioso, o mais precioso que você tem, que é o seu tempo, e você não teve um resultado tão positivo. Aí você não tendo esse resultado positivo, você validou que o seu produto é inviável. A validação ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. Então é interessante que você teste todos os produtos.
quando você tiver essa iniciativa empreendedora, quando você quiser empreender, você está com uma ideia, você acha que aquela ideia é revolucionária, que ela vai mudar o mundo, só que se você não testar, se você não tirar do papel, nada vai acontecer. Você vai desistir dessa ideia muito rápido. Se você não anotar, é pior ainda. Se você não anotar, ela nem vai sair do papel. Depois de alguns dias você vai esquecer. E ela pode ser executada porque todas as ideias, elas fluem no mundo das ideias. É um mundo paralelo ao nosso. Eu acredito nisso, que a gente tem o consciente e o inconsciente. Dentro do inconsciente é tudo aquilo que a gente desenvolve, que a gente age, que a gente executa sem nem perceber. Isso é inconsciente. Por exemplo, a parte dentro da gente que é aquele instinto animal. Você não percebe isso, mas dentro do consciente tem o consciente pessoal e o consciente coletivo. Dentro de uma grande nuvem, imagina uma grande nuvem de ideias do consciente coletivo, uma pessoa comenta sobre determinada ideia aqui, a outra comenta ali, e isso vai alimentando essa grande nuvem que em algum momento vai chover na cabeça de alguém. Choveu na cabeça da pessoa certa e aquela pessoa tiver uma iniciativa e uma acabativa muito boa, ela vai executar e vai dar certo. Vai funcionar o produto dela e a gente tem aí para poder provar a lâmpada, o celular, o computador e até o mais básico, né? Que é o isqueiro para você acender o que antes seria uma fogueira, hoje em dia a gente tem o fogão. Então é uma ideia que passou na cabeça de alguém ou de determinado grupo que foi conversando e chegou naquela ideia e eles tiveram a iniciativa e desenvolveram aquele MVP, que é o mínimo produto viável. O carro é desse jeito, o avião é desse jeito. Quando o Da Vinci criou lá o primeiro escopo do que seria o helicóptero e o avião, o que ele estava fazendo? Nada mais, nada menos do que observando o voo dos pássaros. Tenho até um livro, tá aqui em cima. Eu já até indiquei ele para algumas pessoas, que fala sobre o Leonardo da Vinci, que é Arte e Voo. Aí tem vários desenhos, vários escopos que ele desenhou ali para poder validar a ideia dele, para poder fazer os testes a partir da observação. Isso pode acontecer com você também, então como aconteceu comigo. Eu vendo outras pessoas executando algum trabalho, eu pegava aquela ideia, eu falei assim, eu consigo fazer isso de maneira diferente e eu acredito que eu consigo atingir um público diferente por causa disso. Isso também já passou muito na minha cabeça, já passou, imagino que na sua cabeça também já tenha passado, porque você chega numa loja e você não é bem atendido, você tem uma coisa na sua cabeça que fala, nossa, que vendedor chato. Eu acho que esse vendedor não é muito bom não, eu poderia fazer um trabalho melhor que o dele, eu poderia vender melhor. Aí você chega, passa por uma oportunidade e você chega num cargo de vendedor. Aí você vai lembrar, fala assim, porra, eu já fui atendido por um vendedor que ele era muito chato e eu não quero passar por isso não. Então eu vou atender melhor os meus clientes. Quando você vai vender um produto, você vai lá e lembra daquele cara que não deu muita atenção para a venda daquele produto ou para aquele serviço, ele não te atendeu, não te deu os créditos que você merecia, porque você poderia ou não comprar o produto dele. E ele passaria por um script de venda, um roteiro de venda que fizesse você ter mais sede, mais vontade daquele produto. E ele não fez isso. Aí você identificou e fala assim, um gatilho, eu consigo fazer isso. Aí você começa a vender mais, você começa a entregar mais resultado. Você deixa de ser aquele tirador de pedido para poder ser realmente um vendedor. Isso aconteceu comigo. Voltando lá na minha história de como que eu comecei, para você conhecer o autor e chegar até onde eu cheguei, para eu poder criar um livro falando sobre empreendedorismo, eu passei por papelaria, passei por clínica, passei por call center de banco. Na clínica eu fazia agendamento de exames. O Vini entrou aí, ele estuda medicina. Eu lembro até hoje dos exames que tinha que agendado, o tal do auscultofetal,
e o morfológico, que era o exame das grávidas. Não lembro para que serve muito bem não, mas eu lembro que eu agendava muito esse exame. Toda vez que chegava um exame desse para agendar, chegava no meu ramal, eu atendi, fazia o atendimento dos pacientes, das pacientes. Trabalhei na época da papelaria e uma das coisas que eu aprendi com a dona dessa papelaria foi que independente se o cliente comprasse um xerox, que na época era 8 centavos, ou se ele comprasse uma apostila, que era 30, 40 reais, que era muito dinheiro naquela época. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi em papelaria e foi aos 14 anos de idade. Eu comecei muito cedo a trabalhar de carteira assinada. Ela falava que independente se o cliente ele compra 8 centavos ou se ele compra 30, 40, se ele compra 500 reais porque fez várias apostilas, ele tem que ser atendido com a mesma qualidade. Não é porque o seu cliente está comprando pouco ou se ele está comprando muito que você vai tratar ele diferente. E tem aquela coisa, eu vou tratar a pessoa como eu gostaria de ser tratado. Não, você vai tratar como ele gostaria de ser tratado. Porque ele quer ser o cliente. Você tem que identificar a postura dessa pessoa para você modelar o seu comportamento. Eu vou deixar de ser eu. Não, você vai modelar o comportamento para poder conseguir falar na mesma linguagem desse cliente. Se é uma pessoa de toque, que gosta de ficar mais próxima, e se você também não for aquela pessoa que não gosta de invadir seu espaço pessoal, você pode chegar mais próximo, você pode conversar. Existe toda uma questão da linguagem corporal. A forma como que eu estou falando e movimentando aqui representa muito dessa questão da linguagem corporal. Entende? Ou não? Porque existem formas de interpretação da linguagem, e a linguagem ela não é só verbal. Existe a linguagem não verbal também. Isso tudo são assuntos assim que a gente vai pontuando, fala disso no livro também. A gente vai falar sobre o cliente chato, porque tem aquele cliente que você vai ter um afastamento dele e você pode até perceber que não é um cliente que você quer atender. Porque acontece. Você vai gastar muito da sua energia, muito do seu tempo, e o valor que ele está te pagando não cobre o que você está entregando. Isso também está lá no livro. Identifiquei nessa chefe que eu tive, né, dentro da papelaria, identifiquei uma oportunidade de aprendizado, peguei tudo que eu podia daquele lugar e fui para o próximo. Fui para a clínica, atender os pacientes que queriam fazer o agendamento de consultas. Passei pouco tempo lá, fiquei cerca de 5 ou 6 meses, mas eu peguei tudo que eu podia pegar daquilo ali, porque eu aprendi a questão da rotatividade, em que cada sala de cada consultório poderia ser alugada para 2 ou 3 profissionais diferentes. Às vezes no mesmo consultório tinha um médico ortopedista e uma psicóloga e um clínico geral, mas em horários diferentes. E nisso daí você percebe que você tem uma oportunidade de vacância, vacância é o espaço que fica desocupado durante um determinado período, e ele gera uma taxa de vacância, que ele ficou desalugado. Entende? Ou não? Porque isso é formas de você pensar no seu empreendimento, para você colocar 2 ou 3 ou 4 turnos, dependendo da carga horária, de qual tipo de serviço que você está oferecendo. Às vezes você tem ali uma equipe comercial e você fala, nossa, eu poderia vender mais, mas essa equipe comercial está trabalhando só na parte da manhã, ou só na parte da tarde, e seu espaço é pequeno. Por que você não pode dividir e colocar 2 ou 3 horários quando você tem clientes que trabalham fora do horário comercial? Então você coloca essa pessoa poder fazer um trabalho híbrido, trabalhar de casa. Hoje a gente tem acesso à internet, então você pode colocar uma pessoa que faça um trabalho de uma assistente virtual, por exemplo, quando você não tem um horário padrão, que é um horário de 8 às 17 ou de 8 às 18. Depois que eu saí dessa clínica, fui parar no call center. Fui trabalhar com cobrança de banco. E tem gente que fala assim, nossa, eu detesto telemarketing, eu detesto cobrança. Essa pessoa só me liga para poder me encher o saco. Se você está devendo, em alguma hora você vai ter que pagar.
O meu trabalho lá dentro era converter o cliente que não queria pagar e oferecer para ele uma oportunidade de pagamento que coubesse no bolso dele e que ele não viesse a quebrar o contrato. O que eu desenvolvi nesse primeiro momento dentro desse emprego? A escuta ativa. E eu falo disso no livro também. Você tem que ter uma escuta ativa do seu cliente para você entender qual que é a necessidade dele. Eu vou falar sobre escuta ativa no livro em um capítulo que é direcionado para arquitetos. Porque a linguagem que eu estou desenvolvendo dentro desse capítulo é uma linguagem que vai falar sobre serviços e as consultorias. Mas não impede de você, que é de uma outra área, que é da medicina, psicologia, que é um comerciante, que é um lojista, que é alguém que trabalha como assistente virtual ou qualquer outra profissão. Oi, Gabi, tudo bem? Não impede que você entenda o que está sendo oferecido ali e você traga aquele conhecimento para a sua prática profissional. Eu vou falar sobre a escutativa no livro. Quando eu vou falar no termo da arquitetura, é porque a pessoa ela chega com uma ideia. Tudo bem? A pessoa ela chega com uma ideia e geralmente ela não tem noção nenhuma de proporção. Eu quero uma cama king size e eu quero um guarda-roupa com uma profundidade maior porque eu tenho malas grandes. Só que ela tem um quarto pequenininho ali e ela quer ter cabeceira grande, volumosa, uma cama king size, tapete grande de um lado e do outro, o móvelzinho de lateral de cabeceira, mais um espelho gigante, um ar-condicionado, uma escrivaninha e um quarto de 3x3 e não vai caber. Aí você tem que entender qual que é o sonho desse cliente e o que pode ser modificado. Geralmente você não vai trabalhar com... Você não vai prejudicar o sonho da pessoa. Então quando o cliente chega para mim e fala assim, Thalisson, eu tenho um sonho. Eu falei, beleza, vamos focar no seu sonho. Todo o resto, se você está focando no seu sonho, todo o resto pode ser diminuído ou deixar para algum outro momento. Ei, Arthur, tudo bem? Você pode transferir para um outro momento da sua vida. Sua casa ela não precisa ser uma casa definitiva. Você não precisa comprar uma casa nos 25 e morrer nela lá, ficar 50 anos morando na mesma casa. Você pode transferir esse sonho, você pode escalar ele, você pode fazer um processo de reforma que vai pegar em escalas diferentes. Então existem várias coisas que você pode fazer a partir várias tomadas de decisões, tomadas de ação, baseado no que você escuta o seu cliente. E eu escutava o cliente do banco e eu entendia o que ele estava me falando ali. E eu falava, porra, o cara tá com dificuldade de comprar a comida que ele vai precisar dentro do mês. O que eu consigo fazer para ajudar ele a se livrar daquela dívida e conseguir fazer com que ele limpe o nome dele e ele tenha uma futura dívida de alavancagem, que é uma dívida que vai fazer ele sair daquela situação, sair daquele buraco onde ele está. Oi, Yara, tudo bem? Eu desenvolvi essa habilidade a princípio dentro do call center e eu fui batendo metas. Eu descobri o poder da meta e fui descobrir também o que era o quartil, que é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quartil. Quando você está no quarto quartil, você é aquela pessoa ruim que está ali para fazer o mínimo necessário e só entregar aquele... Eu não fui contratado para isso, eu preciso fazer o mínimo necessário. Eu não quero bater meta, eu só quero pegar meu saláriozinho mínimo ali e pronto, acabou. E tem aquela pessoa que quer ficar sempre em primeiro quartil porque ela ganha um estímulo, um comissionamento a mais. Ela corre atrás do salário dela, ela faz valer a pena o salário dela, e não só o salário, mas ela vai correr atrás de ter um bônus, um a mais. Então, se eu tenho a oportunidade de ter a mais do que o mínimo que me ofereceram, eu consigo, durante o mês, traçar estratégias para me poder conseguir bater aquela meta. Está ali entre o primeiro quartil, está entre os melhores atendentes, os melhores vendedores. Eu fui entender o que era isso.
Desenvolvi habilidades técnicas também e habilidades de análise. Fui aprender Excel, fui aprender PowerPoint, porque até então eu não sabia mexer com isso. E isso eu já estava nos meus 17 anos, tá? Eu entrei no call center com 17, fiz um processo seletivo com 18, passei para treinamento de liderança e com 18 anos eu já estava assumindo minha primeira equipe. Fiquei durante um tempo ali, porque nos 18 anos eu formei no ensino médio e já entrei na faculdade. O trabalho me atrapalhou na faculdade e eu perdi matéria. Isso foi péssimo por um lado e por um outro lado foi bom, porque depois de 4 anos eu fui entender que eu precisava de ter passado por aquilo. A gente só consegue entender o nosso passado olhando do presente para trás. A gente está aqui agora no presente, eu não consigo olhar daqui 5 anos para o futuro, porque a gente também não é evidente, né? A gente não tem aquela bola de cristal para poder saber o que vai acontecer comigo daqui a 5 anos. Mas eu consigo olhar para o meu passado e falar assim, nossa, agora eu entendi por que eu precisei passar por aquilo. Eu desenvolvi essas habilidades técnicas e fui aprender sobre habilidades mais humanas, né, de como lidar com pessoas. Não era uma pessoa legal naquela época para poder lidar com pessoas, não tinha muita paciência e eu absorvia muito a energia negativa dos outros e os problemas dos outros. Hoje em dia é bem diferente disso, eu fui aprender mais sobre gestão emocional e principalmente em vez de como ficar lidando com o problema dos outros, eu fui aprender a lidar com os meus próprios problemas, né? Li um livro no período da faculdade que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ajudou muito também na melhora da minha comunicação e a minha oratória. Me ajudou também em como entender e a falar a linguagem do outro. Passei por esse processo de supervisão, assumi a equipe, perdi matéria na faculdade por causa disso. E chegou num ponto que eu falei assim, tchau call center, você já não me agrega mais, eu preciso focar na minha faculdade. Eu absorvi tudo que eu podia absorver daquele lugar, eu cheguei no máximo que dava para mim poder chegar, sem comprometer o meu sonho e os meus objetivos que estava na graduação. E eu dei tchau para aquilo ali, morava sozinho na época. No período que eu entrei na faculdade, saí do call center, entre eu sair do call center e eu ter iniciado a faculdade, eu iniciei a faculdade em novembro e saí do call center em maio ou junho. Foi uns 6 meses. Nesse período eu perdi mais de 10 quilos. Porque eu andei a pé cerca de 3 ou 4 horas todos os dias e eu diminuí a metade da minha alimentação. Porque naquela época eu não tinha dinheiro para poder ficar comendo e nem para poder ficar pegando muito ônibus, então eu poupava de um lado, poupava do outro, restringia um pouco a minha alimentação, comia muito bem, mas eu restringia um pouco e eu tirava o que era os bônus, né? A comida japonesa, o cachorro quente, o hambúrguer, a pizza, eu tirei tudo que não era essencial. Saí do call center e comecei a distribuir currículo em todos os lugares próximo da faculdade. Cheguei até no carinha do cachorro quente e falei com ele, olha, eu aceito trabalhar de qualquer coisa, pode ser para poder limpar o chão, pode ser para ficar pendurado numa corda, pendurado lavando janela, pode ser no comercial, no administrativo, na rua, atendendo cliente, entregando panfleto, para mim não importa, eu precisava de dinheiro para pagar o aluguel. Tinha um rapaz do meu lado, e ele falou assim, você topa trabalhar de qualquer coisa mesmo? Eu falei, qualquer coisa, eu preciso pagar meu aluguel. E ele falou assim, então beleza, me dá seu currículo aqui que amanhã vão te ligar. E me ligaram e me chamaram e eu fui trabalhar na indústria, no setor comercial, e fui trabalhar com vendas de fitas adesivas. Durex, fita dupla face, fita crepe. E nos primeiros dias na minha cabeça eu ficava assim, porra, mas quem que compra Durex? Quem que compra fita adesiva? Quem que compra fita crepe? Aí eu passei 3 anos nessa empresa, de 2015 a 2018, desenvolvendo todas as habilidades que eu podia ter, que era possível até aquele momento, na parte comercial. Treinei equipe de comercial, treinei os vendedores,
Batia meta lá para quem achava que não ia conseguir vender Durex. Eu batia meta de venda de 130 mil no mês. No mês que eu tava ruim, eu vendia 50 mil. Então, eu vendi muito Durex, vendi muita fita dupla face, vendi muita fita crepe. E isso me ajudou muito a desenvolver minhas habilidades de conversar com o setor de compras, né? Então você vai entrar ali, você vai negociar, você vai atrás do gerente. Eu sentava na mesa do gerente quase o tempo todo com um cliente diferente, fazia prospecção dos clientes em Minas e na Bahia, e o cliente falava assim, ó, eu tenho a 2,17, você tem que fazer menor que isso. Aí eu ia atrás do gerente e falava com ele que ó, ele tem a 2,17, eu preciso abaixar o preço. Pode diminuir um pouquinho no markup de venda, que é a margem de venda que você faz o produto, depois que você tirou o custo. Aí eu falo assim, diminui um pouquinho nesse aqui porque a gente vai ganhar em tal produto. Aí no outro produto o markup é melhor, ele tem mais caro, a gente joga a compensação para aquele produto e a gente vende esse aqui mais barato porque ele tem escala. Aí você vai aprender que existem produtos que eles são produtos de pega. É aquele produto que você vai chamar a atenção do seu cliente e vai fazer com que esse cliente compre de você. Então, um produto de pega foi uma sacada assim, genial, e eu desenvolvo isso também dentro do escritório hoje como serviço. Eu tenho um produto de pega, que é o produto de consultoria, tem um produto que é personalizado, que é o projeto residencial por ambiente, e tem o produto que é o premium, que é os projetos de arquitetura completo, do estudo de viabilidade até a entrega do projeto aprovado, tanto na arquitetura quanto no urbanismo. Esses produtos, eles são produtos que eu posso ter uma recorrência menor. Eu posso ter menos clientes que vão demandar mais tempo, porque eu tenho produtos que eu entrego em menos tempo e que eu vou ter um giro muito maior. Isso eu fui aprender lá na base da indústria. Na base da indústria, vendendo fita adesiva, vendendo Durex e vendendo fita crepe. Desenvolvi todas as habilidades que eu poderia naquele lugar, com aquelas pessoas, com aqueles gestores que me ensinaram muito e tiveram muita paciência em todo o meu processo. Peguei tudo que eu podia daquele lugar. Ah, e tem um outro ponto também. Nesse lugar eu ajudei a implementar processos. Processos não é de tô processando os outros não, tá? A parte de processos que eu ajudei a implementar é processo comercial. Como que é feito o script de venda? Como que a pessoa liga? Como que ela atende? Oi, Washington, tudo bem? O Washington é um outro arquiteto muito empreendedor que a gente se conectou há algum tempo e a gente conversa um pouco também sobre essa questão do empreendedorismo. Lá nessa empresa eu fui aprender sobre essa questão de metodologia. Como que eu implementava dentro do processo da linha de produção um ciclo de melhoria para poder diminuir o tempo de cada produto. Como que eu poderia fazer no comercial um link direto com a produção que fizesse rodar mais rápido o processo para poder entregar para o cliente, para poder passar pelo processo de logística. Como que dentro do comercial eu poderia trabalhar minha agenda no Excel que eu aprendi lá atrás, no call center. Como que eu poderia trabalhar minha agenda em vez de ser no papel, pegando o telefone, discando e ligando para cada um. Como que eu poderia colocar um headset na cabeça e ficar ligando só no discador e falando com a pessoa e colocando na planilha as observações de data de nascimento do comprador, quem que era o dono da empresa, quando que a empresa comprava, quantas vezes por mês que ela comprava, qual o valor que ela comprava. Cada item desse cliente era anotado nessa planilha e eu tinha uma observação. Eu sabia até quando que o filho do comprador passou mal. Porque eu anotava isso lá, porque para ele é interessante e é importante ele saber que ele está sendo ouvido. Lembra que lá atrás eu falei sobre a escutativa? Ele precisa ser ouvido e eu vou reforçar isso com ele nessa ligação. Falar, ô Daiane, tudo bem? E aí, como é que ficou aquela situação do mês passado? Você conseguiu resolver? Fulano de tal parou de te encher o saco? Ela, ai menino, ficou desse jeito que não sei o que lá, e ela conta aquilo tudo, e no final dela desabafar, dela falar aquilo, aí eu falo aqui, seu pedido, você
comprou X produtos do mês passado e até agora você não tirou pedido nenhum. O que está acontecendo? Me conta aqui. Aí ela falava o porquê que ela ainda não comprou. Por que ela não precisou daquele produto? Aí eu falo assim, então, mas você não está precisando desse produto não? Qual o outro produto que você está precisando? Você sabe que eu tenho meta para bater aqui, né? Me conta aí, qual o produto que você está precisando que a gente vai te mandar? Qual que é o preço que você tem? Quanto que seu concorrente está te vendendo? Qual que é a taxa de imposto? De onde que você está comprando? Qual que é o estado que você está comprando? Ele te entrega em quanto tempo? Isso tudo é importante na hora de falar e negociar com o comprador, você sendo o vendedor. É muito interessante você pegar essas informações e você fazer essa sondagem. Você sempre vai direcionar para uma pergunta para você tirar uma informação que vai ser eficiente na hora de você fazer sua venda. Você precisa ter essa escutativa trabalhada e polida. Desenvolvi processos comerciais, ajudei a implementar certificação dentro dessa empresa e peguei tudo que eu podia, quase no final da graduação. Eu já achava que eu era muito melhor vendendo e que eu tinha que trabalhar no comercial, que eu poderia passar para uma outra empresa para eu poder ser gerente e que não ia dar muito certo esse negócio da arquitetura não, porque eu não tinha trabalhado ainda como arquiteto. E eu quase virei gestor comercial e larguei a arquitetura de lado, porque eu tive medo de sair do que era confortável para mim. Se eu tivesse ficado na minha zona de conforto, com certeza hoje eu seria um gerente. E sendo gerente de qualquer empresa que fosse, no comercial, eu tenho certeza que eu não seria feliz igual eu sou hoje, realizado com o que eu faço. Rafa entrou também, tudo bem? Eu num momento de muita coragem, fechando o olho e falar assim, eu vou me atirar, eu vou me jogar daqui agora. Eu saí desse serviço e 15 dias depois eu estava dentro de um escritório de arquitetura, onde eu faltava pouco pagar para eu poder trabalhar. Eu pagava minha alimentação, meu deslocamento e eu fazia o estágio sem receber um centavo. Fiquei lá um mês nessa condição e o cara começou a me pagar. Eu pagava minha gasolina e minha alimentação, ele não me pagava salário. Mas nesse um mês eu aprendi tudo que eu podia e eu levei para ele a base da indústria e falei com ele, isso aqui você pode mudar, financeiro você pode mudar, gestão de papelaria você pode mudar, seu contrato você pode subir o valor dele, você está cobrando barato pelo valor que você está oferecendo, pelo seu tempo de experiência, a forma de captação de cliente pode mudar. Em 4 meses que eu fiquei dentro esse escritório fazendo, foi 1 mês não remunerado e 3 meses remunerado. Oi Reginaldo, tudo bem? Fiquei 4 meses nesse escritório e eu ajudei a mudar toda a metodologia dele, de como que esse arquiteto fazia a gestão dos colaboradores e de todos os processos, do financeiro, da captação do cliente, do desenvolvimento da gestão à vista para poder trabalhar com cada um dos projetos. Foi uma coisa assim de louco, o tanto que eu trabalhei sem receber um centavo, mas o que tinha de mais precioso que esse cara podia me passar era o conhecimento. Então eu não estava nem aí se eu tinha aluguel para pagar, se eu tinha coisa para fazer. Eu saí do aluguel, pedi minha mãe para poder voltar para a casa dela. Falei com ela, mãe, eu preciso voltar para sua casa, eu posso voltar? Porque eu preciso aprender mais da área da arquitetura, porque senão eu vou formar e eu não vou trabalhar. Eu não vou ser arquiteto. Vou ser vendedor, vou ser coordenador, mas arquiteto eu não vou ser não. E ela deixou eu voltar para casa, e eu voltei para casa dela, vendi todos os móveis que eu tinha, vendi tudo, e fui fazer estágio não remunerado. Eu já vi que eu tinha chegado num nível que eu já não podia colaborar mais com esse arquiteto, e esse arquiteto também podia não colaborar mais comigo, porque já chegou num ponto assim, eu acho que eu aprendi tudo que eu podia com você, e você também já aprendeu o máximo que você podia comigo. Pulei para um outro estágio. Desse outro estágio fui trabalhar com engenheiros, que era bem diferente a pegada.
Fui trabalhar com painéis fotovoltaicos, fazendo estudos de viabilidade para implementação de sistemas fotovoltaicos. Passei mais alguns meses ali e fui chamado para uma oportunidade de fazer estágio numa multinacional da construção, na Leroy Merlin. Na Leroy Merlin, de novo, eu fazia muito mais do que era minha obrigação como estagiário. As outras estagiárias que passaram por lá, elas batiam ponto, faziam o mínimo necessário, saía de lá, batendo ponto de novo, e não passava nada além do que o tempo necessário dentro desse espaço. Eu ia limpar a cozinha, eu ia atender cliente, eu fazia circuito de venda com o cliente dentro de todos os setores para ele poder comprar tudo que ele precisava. O cliente chegava lá querendo comprar uma cuba, eu vendia a cuba, a torneira, o ralo, o cano flexível, esqueci o nome agora. Vendia para ele os armários, vendia para ele o suporte para poder colocar as conchas, colheres dele pendurada. Você entende como que eu conseguia agregar valor para esse cliente? Eu não estava nem aí se o cara só queria a cuba. Eu queria que ele levasse tudo porque ele precisava de tudo, mas ele não sabia que ele precisava daquilo. Então o meu papel era oferecer para ele o que eu tinha certeza que ele precisava, mas que ele não sabia. Olá, Ana, tudo bem? Passei um tempo lá, passei um ano nesse período de estágio dentro dessa empresa. No final do período de estágio, eu participei de um processo de trainee. Fui para São Paulo, participei das dinâmicas, participei das gincanas, participei de tudo que dava. E não fui aprovado na última etapa. De 13 mil candidatos, eu fiquei entre os 100 e não fui selecionado entre os 40 finais. Fiquei frustrado um pouquinho, me ofereceram um salário de R$ 1.300 e eu, com certeza, eu neguei. Eu falei, não quero isso pra mim, não preciso disso, você vender muito bem, se eu tiver que trabalhar de venda vai ser em outro lugar, não vai ser aqui não. E nessa daí, já estava fazendo trabalho de gerente lá já tinha ajudado a implementar tudo que eu implementei de repertório dos outros lugares que eu passei. Eu cheguei lá e fui ajudar a implementar processos também. Oi Ricardo, tudo bem? Fui ajudar a implementar processos de imóveis planejados, como que era feita a venda, gestão à vista, como que era o acompanhamento de pedidos de venda, como que era feito o escopo para atender os clientes de imóveis planejados, o que essa pessoa ia comprar, se ela ia comprar só um armário, ela saía de lá comprando a cozinha completa, o banheiro a mesma coisa. Então eu ajudei a implementar e criei um repertório, eu fui aprender sobre produtos, muitos produtos que hoje eu utilizo nas indicações dos meus clientes. Saí dessa empresa, não entrei lá como trainee e hoje em dia eu agradeço a Deus por não ter conseguido essa vaga, porque com certeza eu estaria lá até hoje, porque era uma vaga muito boa. E passado 2 meses que eu tinha saído de lá, eu já tinha tomado a decisão de que eu ia montar meu escritório, eu precisava só do meu diploma. Isso foi em 2020. Entre a minha formatura e eu decidi montar meu escritório, eu ia fazer um intercâmbio. No dia de assinar o intercâmbio, foi o dia que o Covid estourou mundo afora e eu não fui fazer o intercâmbio. Me ligaram, falaram aqui, ó, não precisa nem de depositar o dinheiro, não precisa de assinar o contrato não, porque tem uma pandemia que está fechando todas as cidades no mundo afora e você não vai conseguir sair do Brasil não. Então, mais ou menos assim, fica aí onde você tá, porque se você sair é pior. De novo, mais um período que eu passei meio que frustrado ali. Eu fiquei uns 15 dias, depois disso eu balancei a poeira e falei assim, vamos dar a volta por cima, já vou montar meu escritório mesmo. Eu só ia demorar 6 meses para isso acontecer, eu vou fazer antes desses 6 meses. Não vou viajar agora, que seria o intercâmbio voluntário para poder trabalhar na Secretaria de Obras e Habitação da
de Lima, no Peru. Eu iria fazer esse intercâmbio lá e eu ia ajudar pessoas que precisavam de ter sua casa reformada e ter pelo menos assistência básica. Os nãos que a gente recebe para poder subir de nível. É muito isso. Eu levei muito não para poder estruturar. Voltei. Me ligaram aqui uma hora dessa. Eu levei muito não até eu conseguir tornar a pessoa que eu sou hoje. E esse não lá fortaleceu o meu trabalho. Eu, dentro de casa, comecei a desenvolver projetos sem cliente. Eu falei assim, eu preciso ter um portfólio bonito para poder conseguir meu primeiro cliente. Na hora que eu conseguir o meu primeiro cliente, ninguém me para mais. Porque aí eu vou ter certeza do que eu estou fazendo. Porque tudo que eu desenvolvi de bagagem lá atrás, a metodologia, os processos, a gestão, tudo que eu desenvolvi eu consigo colocar aqui, dentro do meu negócio, dentro do meu trabalho, dentro do meu escritório. Porque aí eu vou colocar da forma como que eu acho necessário desenvolver. Só um minutinho, gente. Deixa eu responder aqui que estão me ligando sem parar. Só ver se é alguma coisa urgente. Tô ao vivo no Instagram. Vai lá me assistir. Pronto, é assim. Se a pessoa quiser conversar comigo, ela vai vir primeiro me ver, depois a gente conversa. Mas o que eu tava falando é, igual o Fergon tá colocando aí pra gente sobre os nãos que a gente leva, eu levei muito não até ter meu primeiro sim dentro da arquitetura. E com 3 meses que eu tava criando, com 3 meses que eu tava criando os projetos sem cliente, eu encontrei uma oportunidade de ter meu primeiro cliente de verdade ali que pagou pelo meu trabalho. E o que eu fiz para esse primeiro cliente? Eu incluí o meu deslocamento, gasolina, alimentação, coloquei tudo junto e vendi uma consultoria a R$150. E não foi só uma consultoria não, eu vendi a consultoria e o projeto que eu ia entregar depois. E tipo assim, foi um valor simbólico que eu vendi esse trabalho. Hoje em dia é até engraçado falar disso, porque eu vendi um trabalho que hoje em dia ele vale 8, 9 mil reais. Eu vendi a R$150 porque eu precisava cobrar. Porque se a pessoa tivesse me pedido, eu faria de graça. Porque não era para ela, era para mim. Uai, tem alguém me mandando mensagem em inglês agora no Instagram. Mas tá bom, se a pessoa quiser, ela vem cá me assistir também. Já é outra pessoa, mas tô ao vivo, vem me assistir. Não era questão de eu atender essa primeira cliente e cobrar dela o valor que deveria ser cobrado. É a questão que eu precisava de metodologia, eu precisava de processo, eu precisava de entregar e ter uma validação. De novo, eu já falei lá atrás, já tem um post aqui no Instagram sobre o MVP, que é um mínimo produto viável. Se eu recebesse, e eu recebi naquela época sempre R$150, que eu não pagava nem minha hora conversando com essa cliente, eu com esse MVP, eu consegui validar todo o processo e estruturar o meu negócio. Com 8 meses, 5 meses depois que eu tinha fechado essa cliente, eu já tinha pego 10 clientes e fechei o meu primeiro grande contrato de planejamento urbano, que naquela época era grande comparado com a cliente de R$150. Mas hoje em dia ele é o meu menor contrato. Projeto de loteamento, projeto de condomínio são projetos que no mínimo vão durar 4 anos. Então, todo o acompanhamento é diferenciado. Tema até para uma outra live. Mas, dentro dessa trajetória, você entende que eu fiz um MVP
para poder fazer bombom, para fazer pulseira, para poder criar desenho para as amigas da minha irmã, para poder fazer suco e vitamina na feira, porque eu já fiz e vendi suco e vitamina na feira. Eu criei um MVP para poder vender os produtos dentro de uma outra empresa, que isso entra dentro do intraempreendedorismo. Todos os lugares que eu passei, eu desenvolvi o intraempreendedorismo, que é desenvolver todas as habilidades do dono dentro do negócio do outro, para que você ganhe bagagem, para quando você estiver no seu negócio, você não cometer os mesmos erros que esses donos de negócios cometeram, e você esteve lá para poder corrigir esses problemas, esses erros. Então eu desenvolvi o intraempreendedorismo e o MVP, trouxe para o meu negócio e consegui desenvolver um produto viável para o meu cliente, e que hoje você encontra aí, da forma como está, ainda está muito barato. Então se você quiser uma hora para conversar comigo, você pode entrar no site e comprar, tem os valores lá. Tem gente que não gosta de colocar, mas eu coloco o valor que para mim é o mínimo viável. Então eu não dou desconto para cliente nenhum, porque é o mínimo viável que está dentro do serviço. Produto é diferente. Produto você tem margem, você trabalha com o ticket médio de venda e que você consegue trabalhar ali dentro de alguma porcentagem. Serviço não. Serviço é horas de trabalho, por isso que eu não aceito ficar negociando abaixo do mínimo viável, que é o meu MVP. De lá para cá, teve o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de escritório, para chegar onde a gente está hoje, que é eu pegar tudo que eu tive de bagagem, espremer e colocar dentro desse livro. Então, se você compra meu livro hoje, dentro do período de pré-venda, você vai receber toda essa bagagem que eu estou tirando aqui das minhas costas e estou colocando para você poder comprar. Para você ler, você praticar e você também conseguir desenvolver essas habilidades. Só que tem um ponto nisso. Eu demorei de lá até aqui quase 20 anos para poder desenvolver, porque eu comecei a trabalhar com 9 e eu estou com 27. Então eu demorei 18 anos de carreira, de trabalho, para poder me tornar o empreendedor que eu sou hoje, e em certo ponto eu ainda tenho algumas ponderações para poder falar sobre ser empreendedor e empresário, porque para mim eu continuo me considerando empreendedor, que é empreender em cima da dor de alguém. Você vê uma dor no mercado e você empreende em cima dela e você dá uma solução para aquilo. Quando você pega a palavra empresário, a conotação, o que vai sair dela, quando você vai estudar o que é a estrutura de empreendedor e empresário, você vai ver que é um pouco diferente. Por mais que eu esteja no papel de empresário, eu sempre vou me considerar como empreendedor, porque eu sempre vou startar um novo negócio e vou sempre solucionar a dor de algum cliente. Se você compra o livro, você vai ter acesso a todos esses conhecimentos. Você, dentro do período de pré-venda, você vai ter o seu nome publicado no livro. E eu estou falando de MVP o tempo todo nessa live, né? O pré-venda é um MVP. Eu preciso testar a validação do meu produto. Então não acha que eu estou fazendo alguma coisa que eu não conheço, não. Mas para que ele está fazendo um pré-venda? Ele acabou de escrever o livro agora. Porque eu preciso testar. Eu preciso saber quem que é meu público, quem que vai comprar, para na hora que eu for gerenciar o tráfego pago lá, que já tem uma agência que está olhando isso para mim, quem que vai comprar? Qual que é o perfil do meu comprador? Será que eu consigo vender no orgânico pelo meu Instagram? Será que eu consigo gerenciar uma campanha? O Washington tá aí, a gente já conversou sobre isso, que é fazer uma campanha de lançamento. E eu quero muito fazer, só que ainda não estava me sentindo preparado. Eu estou testando isso agora. Nessa live eu estou testando isso. Eu estou fazendo um MVP de lançamento. Então, como eu estou fazendo um MVP de vender o livro no digital e no físico, para eu poder saber qual que é a maior aceitação, se o valor tá bom, se tá baixo ou se tá alto. Porque na hora que eu fizer o lançamento no dia 12 de agosto, eu já tenho que estar com isso tudo validado.
Eu preciso já ter tido feedback de pessoas que leram o livro e gostaram. Eu já tenho que ter passado por todas as correções. E é por isso que você está comprando um livro mais barato. É por isso que você está aqui agora assistindo a live. Independente se você está ao vivo ou se você pode deixar nos comentários aí, se você está assistindo depois. Você está sendo parte do meu MVP do livro. E você, por estar fazendo parte do meu MVP do livro, você está recebendo 2 bônus. O primeiro bônus é o seu nome no livro, porque você está colaborando com ele. Você está sendo parte do desenvolvimento desse livro. Então você está colaborando com ele, você tem o seu lugar garantido, comprando na pré-venda. Depois que eu fechar a pré-venda no dia 30 de junho, acabou também. No máximo que você vai receber é se você comprar o livro com preço mais caro depois, é uma dedicatória minha. Porque você esperou demais para comprar. Uma outra dica de mercado, principalmente mercado imobiliário, é a questão das oportunidades que você tem. Comprar em pré-venda, você compra mais barato, porque você está pegando aquele dinheiro, a pessoa que está incorporando pega aquele dinheiro, executa a obra e depois faz a venda no lançamento para quem não tinha dinheiro ou quem esperou a oportunidade passar. Então, se você tem um terreno que você está vendendo em pré-venda a 80 mil, na venda você vai fazer a 100 mil e depois que tiver passado o lançamento você vai vender a 120 mil. A pessoa que comprou a 80 mil, ela entende o valor e ela vê valor naquela oportunidade de compra, naquele investimento que ela está fazendo, ela paga 80 mil. O cara que esperou executar tudo para saber se a obra ia dar certo ou não e comprou depois, pagou 40 mil a mais. Esteja conectado com pessoas certas, faça os seus investimentos sempre em pré-lançamento, em pré-venda. Isso é sucesso garantido na sua vida como investidor, como um bom negociador, e se você está nos lugares certos. Então, se você quer comprar o livro e não tem certeza, apesar de ter, não sei nem quanto tempo que já passou de live aqui, mas se você ainda está na dúvida, pega essa última informação que eu estou te entregando. Se você compra o livro em pré-venda, você compra mais barato. Você tem mais tempo do que qualquer outra pessoa que lê para poder desenvolver as habilidades. Isso você ainda vai ganhar o seu nome escrito no livro e vai ganhar uma aula comigo. É basicamente o que a gente está fazendo aqui, mas estruturado com material de apoio. Eu vou trazer mais exemplos, mais prática. E tudo que eu fiz para as empresas que eu já passei, se você acha que foi muito ou foi pouco, imagina o que eu posso fazer por você nessa aula. O que eu posso te entregar de conteúdo, de validação, e pode puxar até para uma mentoria, que a gente pode de novo fazer um MVP do curso e da mentoria Oi Franklin, tudo bem? Que a gente pode fazer essa mentoria sobre o seu negócio ou sobre a sua oportunidade de negócio. Pega toda essa bagagem que eu estou carregando nas minhas costas desde os 9 anos, quando eu comecei a empreender, até hoje, nos meus negócios, que a previsão daqui a 10 anos é ter alguns milhões de contrato assinado, porque já está acontecendo. Pega toda essa bagagem, aproveita que agora eu estou num degrau mais próximo do seu, aproveita isso, compra o livro, assista o curso no pré-lançamento, vai lá, compra o livro, assista a aula gravada, vai depois para a mentoria, que a gente vai fazer um MVP dessa mentoria também, de negócio, e aproveita que eu estou mais próximo de você para você poder conseguir crescer e nivelar comigo. Porque eu não vou parar para acompanhar ninguém, não. Para puxar ninguém, não. Meu caminho é daqui para frente. É daqui para frente que eu vou correr e vou acelerar tudo que eu estou acelerando para eu poder ficar cada vez mais perto das pessoas que estão mais alto, próximo do meu sonho. Perto das minhas metas pessoais. O livro era uma meta que eu tinha até 40 anos para poder executar. Eu acabei de economizar 13 anos desse processo. São 13 anos que eu vou poder investir em outras coisas. Porque eu já estou finalizei o meu primeiro livro e já tenho todo o escopo do segundo.
para poder já produzir o segundo livro, porque eu aprendi, eu tive esse despertar que conhecimento é muito importante e que eu não posso guardar ele para mim, porque eu tenho que ajudar outras pessoas com esse conhecimento. Vou deixar de novo avisado que se você compra em pré-lançamento, você clica no link da bio, você vai lá na bio, clica no botãozinho, clica na primeira opção, que é o livro impresso, ou na segunda opção, que é o livro digital. Tem outros links lá abaixo que vai falar do meu canal do YouTube, vai falar dos meus perfis de arquitetura e de urbanismo, dos escritórios. Tem o site também, que boa parte do conteúdo que está no livro tá com uma outra linguagem lá de graça. Se você não puder comprar o livro agora, você tem acesso a esses conhecimentos de graça pelo site. E compra seu livro e eu espero ver muito em breve seu nome lá e depois fazer uma dedicatória para você com o seu livro impresso. É isso. Fui. Tchau.